Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Hoje é 18 de novembro de 2022. Vamos a mais um estudozinho do nosso manancial diário, o qual se encontra aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. E a palavra de Deus diz assim, a tentação de Eva e a queda do homem. A tentação de Eva e a queda do homem. Eles eram puros. Eles estavam ali no paraíso, tranquilo, de boa. Né? O que tinha que dar ouvido à serpente? E aí, meu irmão, entrou a corrupção no mundo. Aqui entra a corrupção no mundo. Entra o pecado. Não tinha. Mas foram fracos. Né? Eu até entendo, porque nós somos assim, né? Se não é Deus que nos dá força, se não é Deus que nos protege, se não é Deus que nos guarda, se não é Jesus que nos põe de pé, irmão, o que seríamos de nós? Né? E aí não, aí Eva deu ouvido à serpente, Adão deu ouvido a Eva, e começou. Né? E um colocando culpa no outro. Né? Adão falou, não foi a Eva falou, não, foi a serpente. Então por aí entra o pecado, a corrupção no mundo. Lembrando que Deus é santo. Não podemos esquecer isso. Na presença dele não existe corrupção, não existe pecado, porque ele é santo. Temos que entender isso. Nós é que somos os pecadores. Eu, vocês, todos os homens do planeta. São 8 bilhões, inteiro ontem. 8 bilhões de habitantes sobre o planeta Terra. São 8 bilhões de pecadores. Pessoas que estão debaixo do pecado, nasceram debaixo do pecado, estão debaixo da corrupção. Né? E aí tudo que é de ruim, meu irmão, está com a gente. A única coisa que nos põe de pé é o Senhor Jesus Cristo, é Deus. Porque Deus, no seu infinito amor, mandou a Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio nesse Jesus. E hoje, nós que aceitamos Jesus como Salvador, nós vivemos como uma garça. Não sei se você já viu a garça no mangue. Aqui tem os igapós, né? As garças ficam ali e elas são branquinhas, né? Ela só suja o pezinho lá embaixo, uma coisinha ínfima, né? Uma coisinha nada. Então, assim, vive no meio do lamaçal, mas não se mistura com ele. Assim somos nós, os crentes, os evangélicos, que vivem no meio dessa corrupção, mas não se misturam com eles. Entendeu? Nós somos sal e luz na terra. Jesus, a palavra de Deus nos garante isso. Uma vez que nós somos selados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos salvos. Agora, o que nós devemos fazer? Permanecer firme nessa palavra, né? E firme nessa rocha, que é Cristo Jesus, que aí nada vai nos abalar, nem a morte do ente querido, nem um acidente, nada. Se nós estivermos firmados nessa rocha que é Cristo, e eu aconselho a todos estarem firmados nessa rocha. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Né? Deus deu a eles poder da escolha, quer dizer, o Adão e a Eva tinham poder para escolher se queriam ou não queriam, né? Mas resolveram aceitar ser enganados, né? E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, aí é o seguinte, quando a nossa fé, ela falha, o firme fundamento da nossa conduta moral entra em colapso. É por isso que a gente tem que saber o que a gente quer da vida. Qual que é o propósito que Deus tem para a vida de cada um. Esses dias eu preguei sobre o propósito, né? Preguei na Igreja Batista Boa Nova, que Deus tem um propósito para a vida de cada um. Né? Ele quer que nós tenhamos paz e tenhamos vida. E não é uma vidinha qualquer não, mano. É vida eterna. Mas aí nós temos que andar nessa conduta, nessa fé, nessa rocha que é Cristo Jesus. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Deus deu essa ordem para o casal, não façam isso, não vão triscar ali.
Mas tu já reparou quando a gente tem filho, que a gente fala assim, filho, não pode fazer isso, ele vai e faz. Parece uma coisa, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quer dizer, já começou a minar a mente da mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Meu irmão, é a serpente, o inimigo de nossas almas, ele é astuto, ele é sagaz. Imagina aí, desde Eva até nós são 6.000 anos. É 6.000 anos de trapaça, de engano, fazendo. Ele tem ódio daquelas pessoas que aceitam Jesus como Salvador, que vivem vivendo essa conduta que nós vivemos, andando na presença do Senhor, pagando conta em dia, andando de cabeça erguida, meditando na palavra, estudando a palavra, orando, jejuando, buscando o Senhor, ajudando ao próximo, porque a fé sem obras ela é morta, né, irmão? E aí a gente não pode ver um irmãozinho dentro da igreja passar fome e nós tendo comida em casa. Então a nossa fé nos ensina dessa forma, que nós devemos ajudar o próximo. Então nós estamos fazendo tudo isso e ele está irado. Ele está doido para derrubar um, né, para desviar um, mas nós temos um firme fundamento, uma rocha, o qual nós estamos, né, firmados nela, que é Jesus Cristo, e aí é Ele nos ajuda e nos guarda e nos livra. Pode vir as tempestades que forem, os maremotos que forem, os ventos que forem, não vai nos derrubar, porque nós estamos firmados na rocha. Quando você entender isso, enraiza isso em você. Você está firmado na rocha. Depressão nenhuma vai te derrubar. Vontade de suicídio nenhum está repreendido no nome de Jesus. Né? Quando você entrar numa prova, irmão, tenha em mente o seguinte: Deus vai se agradar de você quando você resistir à tentação e expulsar ela de você. Repreenda. Repreenda no nome de Jesus. Nós estamos em guerra, irmão. Então vai vir muita coisa contra nós. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e também deu a seu marido e ele comeu com ela. E aí, meu irmão, entrou tudo. Entrou solidão, né? Entrou o medo, entrou o suicídio, entrou a depressão, tudo entrou aí agora na humanidade. E aí eles não podem ficar num lugar que é santo, né? Num lugar que não tem essa corrupção toda. Né? Então eles têm que sair dali e ir para um outro lugar, que é o lugar em que nós estamos hoje. Mas um dia, irmão, nós iremos voltar para esse lugar e viver eternamente com o Senhor, porque Ele mesmo vai servir a mesa para nós. Nós temos que ter fé e estar firmado nesse firme fundamento. Novas roupas. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Enxergaram que estavam nus. Né? Quanto estrago o pecado faz na vida do homem. Mesmo os salvos e perdoados por Jesus estão sujeitos a quedas terríveis. É triste quando sabemos de pessoas queridas que cederam à tentação. Na realidade, ninguém está imune. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Está lá em 1 Coríntios 10, 12, né? Mas aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Tem gente que bate nos peitos e fala assim, né, eu estou em Cristo Jesus, eu sou o bicho, eu sou, né, a última bolacha da goiaba. Cuidado. Cuidado com as palavras, né? Os pecados cometidos precisam ser confessados e abandonados, pois o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 1,9. Caso contrário, a fé vai dar lugar ao medo e à vergonha. O medo e a vergonha. O pecado tem o poder de cegar, não os olhos, mas o entendimento das coisas espirituais. No caso de Adão e Eva, foi assim. Seus olhos se abriram após a queda e viram que estavam nus. Logo em seguida, usaram recursos humanos, vestes próprias para encobrir seus erros, juntaram folhas de figueira para se cobrir. E assim, irmãos, quando a gente faz uma coisa errada, dói na gente, né? Poxa vida, eu fiz uma tal coisa aí. Às vezes, irmãos, eu tava ensinando na escola bíblica dominical e lá quase no final da escola bíblica dominical, um irmão se levanta e falou assim para mim: ô pastor, o senhor tá, uma hora só tá na revista, outra hora só tá na Bíblia. A gente está meio perdido aqui, a gente não sabe quando que o senhor está na Bíblia, quando que o senhor está na revistinha aí. E às vezes a gente faz umas coisas, irmão, que a gente não entende, às vezes é preciso alguém nos alertar. Né? E eu agradeci aquele irmão. Aí agora eu estou falando, toda vez que eu vou passar para a Bíblia, irmão, agora nós vamos para a Bíblia, em tal lugar, assim, assim, assim. Porque
É natural, irmão, você está com uma revistinha da Escola Bíblica Dominical e a Bíblia para você acompanhar. Mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que você tem que estar falando assim, olha gente, eu estou na revistinha, agora eu vou passar para a Bíblia. Né? E eu agradeci aquele irmão, aquela ovelhinha, por estar me alertando, porque às vezes a gente faz coisas e nem percebe. Né? Então a gente tem que estar atento, irmão, na presença do Senhor, buscando Ele. Né? Quando o erro é visto, não pode ser justificado nem lançado a culpa sobre o outro. Somos responsáveis por nossas escolhas. O tentador não se dá por vencido. Não houve brechas, ele apresenta suas diabólicas soluções. Seu trabalho é constante em nos afastar do Senhor, roubar nossa alegria e matar nossa esperança. O plano de restauração, contudo, está pronto. Deus já providenciou novas roupas. O que o homem precisa é trocar suas vestes pelo sangue do Cordeiro, que o purifica de todo pecado. Então, irmãos, quando alguém chegar, eu não chamo nem assim, dando um puxão de orelha, não, mas dando um bom conselho. Pegue para si, seja sábio. Né? A gente tem que ser sábio. Né? Ó, estamos acabando o livro do Manancial, hein? Já está liberado o próximo para 2023. Quem pode comprar, compre. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu só tenho a agradecer. Todo dia um estudozinho desse aí para o meu culto devocional em casa. Então procure, irmão, andar na presença do Senhor, firme e forte, nessa rocha que é Cristo Jesus. Oremos a Deus. Querido Deus, querido Pai, louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Abençoa nosso dia, hoje é sexta-feira. Abençoa, Pai, esse dia maravilhoso que está se iniciando. Abençoa nossas famílias, nossos amigos, nossos lares aqui representados, Senhor. Nossos vizinhos, Pai. Pessoas que nós estamos orando, Pai, abençoa-os no nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por tudo. Muito obrigado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, amém. Shalom, shalom. Fica na paz do Senhor Jesus.